Fala pessoal, vitória hoje por 2-0 contra o Novo Hamburgo. Hoje foi um jogo um pouco mais fácil, mas com o que estamos jogando é suficiente já para encarar a temporada? Hoje eu quero começar a analisar junto com vocês aqui como que está sendo o desempenho do time nesse começo de temporada, porque afinal de contas hoje já é o sexto jogo do Campeonato Gaúcho. Mas antes eu peço para vocês darem aqui o like, para seguir, se inscrever, para poder fortalecer aqui o nosso projeto. Bom, então o jogo de hoje, uma vitória por 2-0 contra o Novo Hamburgo na Arena. É um jogo que foi um pouco mais de facilidade porque o time do Novo Hamburgo praticamente não atacou o Grêmio. Foi talvez o jogo onde o Grêmio tenha tido menos ataques contra si, contra a sua defesa, contra a sua meta, não é? O jogo de hoje dá para dizer que, bom, o Grêmio vem aí com o mesmo estilo de jogo das partidas anteriores. Dá para dizer que vem consolidando o mesmo estilo de jogo. E qual é o meu receio? Eu quero falar sobre isso. O Grêmio hoje tem repetido algumas coisas do começo da temporada passada. Eu já tinha falado isso em alguns vídeos anteriores, mas eu quero reforçar. Porque hoje, assim como nas partidas anteriores do Campeonato Gaúcho, tem um componente que é muito importante da gente analisar. O Grêmio está enfrentando times que não lhe atacam. Os times que estão enfrentando o Grêmio nesse início de temporada não estão agredindo a nossa defesa. E isso acontece que está nos passando uma impressão errada de que nós temos problemas só ofensivamente, tá? Porque, bom, os problemas ofensivos eles estão aparecendo porque o Grêmio joga basicamente no campo de ataque. O Grêmio foi bem atacado, eu não vou dizer bem atacado, tá? Mas o Grêmio teve problemas com o ataque adversário em 2 jogos nesse campeonato. Na estreia contra o Caxias, que o Caxias venceu o Grêmio, por enquanto a única derrota, e no jogo contra o Juventude, que o Grêmio ganhou com muita dificuldade, né? E que era um adversário mais forte. Nos demais jogos, até então, o Grêmio não tem tido problemas. Contra a Avenida, contra o Brasil, hoje, contra o Novo Hamburgo, o Grêmio não tem tido dificuldades, né? E o problema é que o Grêmio tem jogado só no campo de ataque, mostrando toda também uma dificuldade na articulação de jogadas, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas nos passando uma impressão de que dá para jogar com a bola o tempo inteiro, pensando as jogadas, e isso não vai acontecer ao longo da temporada, gente. Quando o Grêmio jogar contra adversários que consigam ficar com a posse de bola no campo do Grêmio, está claro que vamos ter dificuldades. Hoje, por exemplo, teve lances onde o lateral direito, o Fábio, que participa, tem uma taxa de participação alta, se posiciona bem, mas com uma qualidade bastante limitada. Teve lances que ele errou o passe, a bola voltou para ele pegou a bola, tentou o lance de novo. São lances que não vão ficar acontecendo o tempo inteiro. O volante PP, que hoje fez uma partida melhor do que vinha fazendo, teve lances onde ele podia parar, pensar, dar o drible, depois passar a bola, receber a bola de volta. É uma facilidade muito grande. O jogo de hoje, o Novo Hamburgo marcou com uma marcação mais aberta, inclusive, do que os adversários anteriores. Porque tem uma questão também. O time do Grêmio não tem mostrado uma boa articulação do meio para o ataque. Não tem jogadores que rompam linhas, não tem jogadores que avancem área dentro, que tentem o drible. Os jogadores do Grêmio não driblam. O único jogador que dribla é o Nathan Fernandes, que fez uma partida boa hoje. Já tinha feito uma boa partida no último jogo e hoje ele foi bem de novo. E aí, ele não vinha bem nas primeiras partidas do campeonato. E aí, eu já tô vendo já que os comentaristas vão dizer que agora ele tá com confiança, por isso que tá jogando bem. Eu vou dizer que não é por isso. É que agora ele tá jogando uma outra posição. Ele tava jogando nas primeiras partidas do campeonato na direita um pouco mais recuado, geralmente entrando no lugar do Galdino, que também não é daquela posição, mas tá jogando ali. E agora ele tá jogando lá na ponta esquerda, mas a questão não é nem ele estar na esquerda, a questão é ele estar mais avançado, porque ele tá jogando no lugar do Soteldo e tá numa posição onde ele tem mais liberdade de tentar as jogadas. E ele tá saindo bem. Ele tem drible, ele se movimenta bem, ele não fica restrito à ponta. Eu odeio quando esse jogador de ponta fica lá só na ponta. Tem que vir pro meio, tem que recuar. Se ficar só lá na ponta, não é útil pro time. Vai ficar lá cruzando bola, mas aí tem um lateral para isso, não precisa do ponta.
Ele não, ele se movimenta bastante e tudo mais. Só que ele não é um finalizador. Não esperem que a gente vai ver muitos gols dele, não é finalizador. E esse é outro problema do time. Não temos finalizadores. Eu vou dar pra vocês um dado que é o mais, pra mim, o mais assim, assustador. Do meio pra frente, o Grêmio tem um bom chutador. Galdino. Com toda a sua limitação técnica. O JP não chuta em gol. O JP Galvão, tô falando do Galvão, né? O JP Galvão hoje, mais uma vez, ele só chutou em gol a bola que foi pênalti. O gol que ele fez de pênalti. Ele não finaliza. O Natan errou um gol cara a cara com o goleiro, ele não é finalizador. O Cristaldo chutou uma bola dentro da área, fraquíssima, né? Não tem força no pé. É um jogador que tem alguma qualidade. Teve um lance que ele saiu para lateral, tabelou com o Galdino e cruzou a bola muito bem. Ele sabe passar, ele sabe cruzar, mas ele fica restrito em campo, uma área muito. Eu tenho insistido nisso. O Cristaldo ele tem qualidade, mas fica muito restrito a um espaço muito curto em campo. E aí não consegue sair jogada. E o time do Grêmio, se vocês forem analisar no jogo de hoje, que hoje ficou mais aparente. O Grêmio ficou com a bola mais no campo do adversário do que nas partidas anteriores. Então ficou mais claro a sua postura ofensiva, como tem se organizado. É um time que tem sido muito burocrático, justamente porque não tem jogadores que avancem. Então o toque 1-2 fica sendo muito lento, a bola passa a bola fica cruzando na frente da área do adversário sem objetividade. Agora, o time do Novo Hamburgo fez uma marcação aberta, foi marcando, deixou as pontas, marcou pelas pontas, deixou a entrada da área mais aberta do que vinha fazendo os adversários, justamente pela dificuldade do Grêmio em fazer a infiltração. Mas uma marcação um pouco aberta e no segundo tempo acabou facilitando, foi se desgastando. E também o Renato entrou com uma formação diferente no segundo tempo. Mudou o time, tirou o Cristaldo, botou o Natan, que não fez muita diferença, até acho que o Cristaldo estava um pouquinho melhor, né, do que o Natan. Tirou o Galdino, botou o André, aí abriu o time. Abrindo o time e tendo mais jogadores no ataque, até porque botou o André e o Galvão, cada um num lado, e mais o Nathan Fernandes, forçou a abrir ainda mais a defesa do Novo Hamburgo. E aí saiu o gol logo no começo, o André que tem que ser titular, porque é um dos únicos jogadores que consegue finalizar. Ele é um jogador que tenta finalizar e finaliza, não pode estar no banco com o que está jogando, não tem como, tá? E também aí tem outro problema, porque ele fica parecendo que é uma grande solução, mas é um jogador que a gente ainda tem alguma interrogação com ele, mas está indo bem, né? Só que pela ausência de jogadores ofensivos fica parecendo que ele tá tendo uma grande promessa, mas ele tá indo bem. Eu gosto desse jogador, acho que ele ainda vai nos ajudar bastante, né? E aí assim, depois do primeiro gol, aí o jogo se resolveu. Porque aí o time a defesa do Novo Hamburgo se desorganizou completamente depois do primeiro gol do Grêmio. E aí ficou fácil. Depois do primeiro gol, o Grêmio tabelava na área deles. Inclusive finalizou muito pouco para a posse de bola que teve no campo do adversário, né? Então assim, falta finalização, falta infiltração. Então isso o jogo de hoje, para mim, ele foi bastante eloquente pra gente poder analisar mais como que o Grêmio tá até o momento. É claro que eu vou dar o desconto, estou dando desconto de início de temporada. O Grêmio está na sua pré-temporada, os jogadores ainda estão com perna pesada, aquela coisa toda, não estão no seu ritmo físico ideal. Imagina depois do carnaval como é que não vai ficar, né? Mas tudo bem. Mas eu diria que o padrão de jogo ele não é tão diferente do ano passado. A diferença é que falta, não tem mais o Soares. Sabe, o Soares, não é só pela qualidade do Soares, o Soares ficava. Ele centralizava o ataque, ele fazia a sua movimentação em campo, as assistências que dava, a maneira como se movimentava, levava a marcação consigo, fazia toda a diferença. Aí é claro, o Renato conseguiu armar o time ofensivamente, mesmo que levasse muitos gols, fazia com que a bola permanecesse no campo de ataque. E aí podia acontecer alguma coisa lá por causa da genialidade do Soares. Então assim, essa saída do Soares não é só um jogador que saiu, não é que o Grêmio tinha montado um grande time, uma estrutura de time sólida e que o Soares era uma peça, não. O time tinha sido se estruturado a partir do Soares, e sem ele é complicado. O Grêmio precisa contratar bastante, tem que contratar centroavante, tem que contratar meia, ponta, lateral, né? Mas é isso, né? Então o time deles no final atacou um pouquinho, né? Inclusive eu achei bem interessante o ponta-direita deles, o Tanque. Eu gostei bastante desse jogador, eu fui ver, ele tem 26 anos, jogador muito forte, fisicamente rápido,
jogador que tenta jogada, ousado. Eu acho que tem que analisar esse ponta direita deles aí, achei bem interessante, né? E assim, pô, o JP no final de toquinho ali foi interessante, né? De touca de natação, porque machucou a testa, né? De repente pode. Vamos bota ele numa piscina e ver se ele não aprende um esporte novo. E assim, não dá pra deixar de saudar os 170 jogos juntos aí da nossa dupla, Jeromel e Kahneman. Tão bonito eles vão levar gol, né, logo nesse jogo, né? E que pena que a gente sabe que tá caminhando pro final essa dupla, né? Nada é eterno. Mas é isso. Bom, então é o seguinte, gente. Vamos dar nota pros jogadores. Eu vou dar nota rapidinho aí, porque a gente já tá passando bastante tempo aí, tá? Então, assim, o goleiro Marquezinho nem foi exigido, tá? Vou dar nota 5 pra ele. Segue com uma dificuldade de segurar firme a bola, viu? Mas quase nem tocou na bola, vou dar 5, que é a média, e é isso. Lateral direito, Fábio, tava muito mal em campo, tava muito mal. Ele tem uma taxa de participação alta, ele sabe se posicionar bem, até porque ele jogou na Europa há muito tempo e tal, mas ele participa bastante, mas com pouca qualidade, ele erra muito passe, ele tenta o drible e não consegue, tá? Então assim, ó, nota 4, 3, tá, foi mal. Dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, 6, os dois com 6. Quase não foi exigido. O Kahneman no final do jogo ficou na marcação individual com o centroavante deles. Centroavante do Novo Hamburgo, 2 metros de altura, que loucura, rapaz. O Parede, 2 metros, o cara era um gigantesco, assim, forte. Mas a bola quase não chegou. Eu fiquei até curioso pra ele jogar mais, mas a bola não chegava no ataque do Novo Hamburgo. A única bola que ele conseguiu chutar mandou lá pra arquibancada, tudo bem. O Reinaldo, 5. O Reinaldo foi mal, assim. Só vou dar 5 porque ele também não chegou a entregar. Ele não foi exigido na defesa, né? As notas dos defensores. Tá mais. Pros defensores tá fácil ganhar nota, viu? Porque o Grêmio não tá sendo muito atacado. Bom, o Vila Sante 7, PP 7. Os dois foram bem. O PP hoje foi melhor do que nas partidas anteriores. Tá melhorando fisicamente, tá conseguindo avançar com a bola dominada. Ele só conseguia bater de primeira, não tava conseguindo nas partidas anteriores conduzir a bola, agora tá conseguindo. Vai ganhar em nota 7. Cristaldo nota 4 foi mal. O Cristaldo foi mal, gente. O Cristaldo, ele teve lances. Ele tem alguns. Ele sempre assim, ó. Ele tem alguns lances bons, depois some no jogo. Complicado, né? Complicado. Mas assim, ou o Renato vai arrumar ele no posicionamento, na conversa, ou vai. Eu já vou dizer agora. Jogos mais difíceis, quando o Grêmio for atacado, do jeito que tá, o Renato vai tirar ele e vai ou botar um terceiro zagueiro ou um terceiro volante. Isso eu garanto pra vocês, podem me cobrar. Isso eu tenho certeza. Analisando o histórico do Renato e o desempenho do Cristaldo, não tem nenhuma dúvida que isso vai acontecer. E até com certa razão, tá? Mas, quem sabe ele não consegue arrumar um pouco o jogador. Sabe jogar, mas está sendo desperdiçado. Galdino, nota 5. Jogou no ataque, tentou. Ele tá jogando mais recuado. Ele, de origem mesmo, ele joga um pouquinho mais avançado, né? Mas ele tá sendo recuado um pouco pelo Renato para fechar o lado de. E assim, o posicionamento do Grêmio tem sido o mesmo em todos os jogos, né? A linha defensiva de 4 jogadores, 2 volantes na frente, o Vila Sante fica mais, o PP joga mais avançado, e aí o Cristaldo centralizado, o Galdino meia direita um pouco mais fechado, um ponta mais avançado na esquerda, que era o Soteldo, agora o Natan, e o centroavante. Então essa é a formação que está estabilizada por enquanto, né? Mas que eu acho que não vai ficar até o final. Então Galdino nota 5. Natan Fernandes, nota 7, foi bem, errou um gol, mas ele tá tentando habilidade. Muita gente vai dizer que ele melhorou por causa da confiança. Eu afirmo que é por causa da mudança de posicionamento, né? E o JP Galvão, eu vou dar nota 5 pra ele, viu? Mas assim, o desempenho dele foi nota 3. Mas assim, ele fez um gol, sempre que o jogador faz um gol, eu dou um ponto a mais, então 4. E no final do jogo, quando o Grêmio estava com a bola no campo de ataque, ele acabou participando, tabelando, deu um passe. Ele deu um passe pro pênalti infantil que o jogador do Novo Hamburgo fez. Então, assim, ele acabou participando ali, mas ainda não. Ele não chuta em gol. Não chuta em gol, participa muito pouco, tropeça na bola. Hoje teve um desempenho um pouquinho melhor do que algumas partidas, mas ainda tá aquém. Depois, né? Bom, você sabe que eu não tenho dado nota para os jogadores que entram no jogo. Eu vou dar nota só pro lateral João Pedro, porque ele jogou desde o começo do jogo, tá? Vou dar uma nota 5 para ele. Participou mais do que vinha participando o Fábio. Ele é muito melhor do que o Fábio, não há dúvida nenhuma disso. Mas, enfim, né? Gente, o que vocês acham de como é que tá sendo o time do Grêmio até aqui? Comentem aqui a partir das minhas análises aqui. Eu vou fazer mais vídeos aí nos próximos dias, né? E, bom, boa sorte pra todos nós, que a gente vai precisar bastante. Tá certo, gente? Vamos nessa, então. Dá-lhe Grêmio.